nesse texto sobre 3 princípios que consideramos importantes a todos nós, a igreja, e são princípios que nós precisamos aplicá-los em nossas vidas, devemos praticá-los, porque é bom, é reto, é agradável a Deus e nos edificam. Nós lemos o verso 17: honrai a todos, primeiro princípio da honra. Honrai a todos. Segundo princípio, amai a fraternidade. Terceiro princípio, temei a Deus. Nós falamos aqui na terça-feira passada sobre o primeiro e o segundo princípio, buscando algumas referências, e o tempo não deu para nós concluirmos este assunto, e nós queremos fazê-lo hoje, e com certeza seremos edificados pela palavra, porque a palavra de Deus, ela não pode faltar na nossa vida. Lemos a Bíblia em casa, lemos a Bíblia na igreja, mas nós precisamos estar participando dos cultos de ensino, cultos de pregação, a escola bíblica dominical, e nós vamos aprendendo, Deus vai nos abençoando, e nós vamos sendo edificados pela palavra, nós vamos criando alicerce espiritual, e como disse o apóstolo Pedro, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para nós crescermos no conhecimento, nós precisamos estar estudando a palavra de Deus, nós precisamos estar participando dos cultos, pois aqui nós aprendemos e somos edificados, e nós vamos crescendo na nossa vida espiritual. Muito bem, nós vamos falar nesta noite sobre este terceiro princípio que nós pensamos e anotamos aqui, que é o princípio do temor a Deus. Nós poderíamos estar pontuando aqui alguns princípios a mais para nós estarmos falando. Nós falamos apenas 3: a honrar a todos, amar as pessoas, temer a Deus. Mas vamos inventando princípios e colocando aqui nesse assunto, e Deus vai nos abençoar. Deus sempre tem algo importante para a nossa vida. Deus sempre ensina a igreja. Agora, o que nós precisamos é colocar em prática na nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada ou impelida pelo vento. Então nós não podemos ser ouvintes esquecidos, nós temos que ser ouvintes praticantes, colocar em prática. Não, a Bíblia diz que eu preciso honrar a todos, então eu vou honrar a todos, desde o menor na casa até o maior. Vou honrar a minha liderança na igreja, mas vou honrar também o meu patrão no trabalho. Vou honrar a minha liderança na igreja, o meu patrão, mas eu vou honrar a minha professora na escola, o meu coordenador. Honrar a todos. É um princípio bíblico. Aí a Bíblia diz que nós precisamos amar as pessoas, amar uns aos outros, é mandamento de Jesus. Jesus deixou escrito que nós precisamos amar um a Deus sobre todas as coisas, Ele está em primeiro lugar.
E ele diz assim: e ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém pode dizer: eu amo a Deus, mas está amando o próximo? Como está o nível do seu amor para com o seu próximo? Qual é o nível do seu amor para com seu irmão? Qual é o nível do seu amor para com teu vizinho? Qual é o nível do seu amor para com a tua família? Tudo isso está aqui dentro desse princípio. Ame as pessoas. Não, eu amo fulano, mas não consigo estar com ele. Eu amo tal pessoa, mas não consigo estar ao lado dela, ao lado dele. Que amor é esse? Não é? Alguma coisa está errada aí no seu termômetro espiritual. Glória a Deus. Eu amo tal pessoa, mas não consigo nem sequer olhar para ele. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo: amai uns aos outros como eu vos amei. Glória a Deus. E é interessante, quem ama, perdoa. Eu não consigo perdoar tal pessoa porque me ofendeu, mas eu amo essa pessoa. Não ama. Quem ama, perdoa. Quem ama, estende a mão amiga, porque quem ama, deseja praticar o bem, fazer o bem. E o Senhor Jesus disse que quando depender de nós, quando depender de mim, quando depender de você, Jesus diz assim: tenhais paz com todos os homens. Eu ter paz só com aqueles que estão ao meu lado, com aqueles que me tratam bem, eu ter paz com aqueles que eu tenho uma boa convivência, é muito fácil. Agora, a Bíblia orienta que nós precisamos ter paz com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos ofendem, com aquele irmão ou com aquela pessoa que te magoou. Você como cristão, nós como cristãos que somos, nós precisamos ter paz com todos os homens. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, está escrito: segue a paz com todos e a santificação. A paz com quem? Com todos, e a santificação. E o escritor diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Você tem paz com o seu próximo? Você tem paz com o seu vizinho? Você tem paz com a sua família? Você tem paz com os seus irmãos que estão aqui na igreja? Glória a Deus. Precisamos ter paz com todos os homens. Está aqui dentro deste segundo princípio, quando a palavra está dizendo: honrai a todos, amai a fraternidade. Por que Deus fala conosco assim? Deus quer nos abençoar. Deus quer estar com as suas mãos estendidas sobre nós. E havendo entre nós uma dissensão entre o irmão e outro, entre uma pessoa e outro, isto pode reter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, meu amado, ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame os que te amam, ame os que te perseguem, ame os que te maltratem. Coloca tudo isso na mão de Deus. Disse: Senhor, está nas tuas mãos. Da minha parte eu amo a todos. E Deus vai te abençoar maravilhosamente. E daqui a pouco aquele que te perseguiu vai te ligar e vai dizer: ou vai te procurar: me perdoa, eu quero ter paz contigo. E Deus vai abençoar a sua vida. Muito bem. Terceiro princípio que nós anotamos aqui: temei a Deus. Em Provérbios capítulo 9,
O versículo de número 10 diz o seguinte: o temor, talvez seja um dos versículos mais conhecidos de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento é a prudência. Então Salomão já nos diz aqui, se nós fôssemos buscar no mesmo livro de Provérbios, nós veríamos aqui tantos outros versículos, Salomão falando sobre o temor a Deus. Mas a princípio nós entendemos que o temor, ele é o início da sabedoria. Então nós precisamos temer a Deus, guardar a sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nos Salmos de número 2, do versículo 11, o salmista traz-nos uma recomendação importantíssima, e que nós precisamos observar este versículo na palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Como cristãos, como igreja que nós somos, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos fazer cumprir na nossa vida este Salmo 2, o versículo 11, quando o salmista disse: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Não é de qualquer forma que nós precisamos servir ao Senhor. O escritor está dizendo aqui que nós precisamos servir ao Senhor com temor, com tremor, reverenciar. Servir ao Senhor com temor é servir ao Senhor com sentimento de respeito. Eu estou na casa de Deus, eu estou aqui para adorar a Deus. Isso faz parte do temor. Temor é o sentimento de respeito. Temor fala de reverência. Eu estou aqui na casa de Deus, mas eu estou aqui reverenciando o meu Senhor. Mas às vezes a gente observa, num período de um culto, alguns irmãos que sentam e o tempo todo conversando um com o outro, e a gente fica olhando e pensando: como está Deus? Como Deus está avaliando? Os irmãos que são mais velhos do que nós lembram muito bem disso, que naqueles tempos antigos, quando as famílias se reuniam, às vezes moravam em sítios, em chácaras, que os patriarcas das famílias se reuniam naquele fim de tarde para conversar, bater aquele papo agradável, que eram coisas boas. Naquele tempo o povo não jogava a conversa fora, sentavam e conversavam, e havia um respeito por parte dos filhos. O filho podia ser barbado, mas ele não atravessava aqui entre o pastor Ginaldo e o irmão que estivesse aqui conversando. Isso era respeito, reverência. Agora nós imaginamos diante de Deus, né? As pessoas às vezes se movimentam, se gesticulam, andam. Os pais permitem as crianças estarem correndo dentro da igreja para lá e para cá. Outros não reverenciam, vêm para o culto, mas fica lá fazendo não sei o quê. Agora, como Deus está olhando para este povo? Deus falando, né? Nós estamos conjecturando. Deus falando entre si. Gente, mas eu estou falando na igreja, está sendo falada a minha palavra. Qual é o assunto daquele irmão? Qual é o assunto daquela irmã? Por que não para me ouvir? Acho que é mais ou menos assim. Então, quando o salmista diz aqui, servir ao Senhor com temor, então o temor fala de sentimento, de respeito, o temor fala de reverência, o temor fala de submissão. Nós precisamos ser submissão a uma divindade. Isso é temor. E nós estamos aqui na presença de Deus. Eu creio que Deus está na casa. Eu creio e sinto a presença do Senhor aqui.
nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui. Então o ambiente aqui é dele, é ele que coordena esse ambiente, e ele tem nas suas mãos bênçãos e vitórias para a igreja do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Nós estávamos aqui orando e sentindo aqui algo especial, sentindo aqui algo maravilhoso do céu. Isso é o quê? Presença de Deus na casa, né, irmãos? Nós estávamos aqui orando e ouvindo os irmãos falando em línguas estranhas, sendo renovados. Isso é a presença de Deus. Então Deus está no santuário, e a Bíblia diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Hoje eu visitei um irmão no período da manhã, e na nossa fala, nós conversando, eu até glorifiquei a Deus pela vida dele, e ele disse assim: pastor, levantei cedo hoje, e eu dobrei os joelhos aqui, era mais ou menos 6 horas, 6:30, e eu fiquei aqui na presença do Senhor até 9 horas da manhã. Que glória, né? A Deus toda glória. Nós nos alegramos com isso, porque é uma pessoa que está procurando entrar pelos caminhos que a Bíblia orienta. E muitas vezes, diante das nossas necessidades de decisões, diante de necessidades que nós precisamos tomar um posicionamento para resolver alguma coisa, o primeiro propósito deva ser descer para a presença de Jesus. Às vezes nós até saímos dali ainda sem a solução do problema, mas nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Os nossos ouvidos ficam afinados, e quando o Espírito Santo fala, nós entendemos a voz do Espírito. A nossa mente, quando Deus fala, Ele nos orienta, Ele nos faz pensar da forma correta, e quando nós abrimos a boca com prudência, Deus coloca a palavra certa e a decisão certa que nós precisamos. Aí alguém diz: ah, mas eu estou orando, não estou sentindo nada. Vai orando, no momento que você precisar, o seu cálice está cheio, Deus vai te dar, Deus vai te orientar. Glória a Deus. Porque tem coisa que não é de imediato. Deus respondeu a oração de alguns homens instantaneamente, momentaneamente, mas de outros, eles oraram, eles buscaram a orientação do Senhor, e no tempo determinado, Deus abriu o entendimento, e Ele fez se entender a mensagem, a resposta que Deus estava dando. Daniel orou 21 dias, ele teve uma revelação, não compreendeu a visão, e ele se propôs em buscar o Senhor. Vou buscar Deus aqui para ver o que está acontecendo. E ele propôs no seu coração durante 21 dias. A Bíblia diz que nenhum manjar desejável ele comeu, ele não bebeu, mas ele ficou ali na presença do Senhor. Houve uma batalha no céu. Deus enviou o mensageiro com a resposta. Satanás, lá fala que o anjo da Pérsia, o príncipe da Pérsia se levantou, que simboliza Satanás. Deus enviou um anjo, foi necessário Deus enviar o arcanjo Miguel, o anjo guerreiro, para guerrear aquela guerra, para que o anjo mensageiro descesse a Daniel. Existe uma hierarquia no céu, coisa maravilhosa. E o arcanjo desceu, tomou conta da batalha, o mensageiro desceu aonde estava Daniel e disse: Daniel, não temas, homem muito desejado, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a entender essas coisas, são ouvidas as tuas palavras. Irmão, Deus está te ouvindo, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está te compreendendo, mas no momento certo, Ele mandará a resposta e a solução para o teu problema.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, temor fala disso aí. Sentimento de respeito, de reverência, de submissão a uma divindade. Então nós precisamos estar aqui. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E às vezes a gente chega na casa de Deus fazendo aquele barulhão, né? No momento da oração, às vezes no momento do culto, alguém não está reverenciando a Deus e Deus se entristece. Aí alguém diz: eu não sei porque eu não recebo as bênçãos de Deus, eu não sei porque Deus abençoa as outras pessoas e não abençoa a mim. Dá uma olhada, não é? Vamos aprender com a palavra, vamos temer a Deus. Isso, meus amados, a questão desse princípio do temor a Deus não é só aqui na igreja, nos ambientes onde nós vamos, onde nós estamos, quem sabe lá na lanchonete, quem sabe no restaurante, numa repartição pública, aonde nós temos a necessidade de ir, de trabalhar, ou de estar por ali realizando algo. O temor a Deus, ele precisa estar na vida do crente em todo tempo. Esses dias estava para resolver uma situação, já havia um amontoado de coisas, de situações que precisava ser considerada para que tivéssemos uma boa decisão naquilo que íamos fazer. Aí chegou alguém e descarregou. O velho Adão quer falar, né? A natureza humana, ela quer se expressar. Mas é o que eu disse para os irmãos: quando nós estamos orando, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Aí Deus diz: cuidado. Deus não fala muito, não precisa falar muita coisa. Quem está sensível à voz de Deus, cuidado, tenha calma, tenha prudência. Aí a gente já entende. Aí você escuta, deixa passar, aí depois você pergunta para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Aí Deus te orienta. Então, esse sentimento de temor a Deus não é só aqui na casa de Deus, em todo tempo. Um dia eu fui tomar uma posição lá em Portelândia, posicionamento nosso lá, e eu saí para resolver a situação. Quando eu cheguei no local, Deus falou para mim assim: eu não te mandei vir aqui, volta. Nem desci do carro, e a situação se resolveu. Deus resolveu o problema. Se eu fosse agir ali, talvez surgiria coisas desagradáveis, discussões, troca de palavras. E como ficava depois? Não, o pastor veio aqui. Então Deus disse: não te mandei vir aqui, volta. Ô Senhor, aí a gente volta com aquela humildade, né? Humildezinho, a gente volta. Aí a gente vai pensar: mas você tem que agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor me guardou. Glória a Deus. Muito bem. Então, sentimento de temor, ou temor é o sentimento de respeito, de reverência, submissão a uma divindade. E o salmista diz: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Quem pode recitar esses salmos?
Dizer para Deus: Senhor, eu quero servir ao Senhor com temor e alegrar na tua presença com tremor. Glória ao nome de Jesus. Nas nossas orações a gente pede muita coisa, mas quando você dobrar o seu joelho para orar, se lembra deste salmo e ora e pede para Deus: Senhor, eu quero te servir com temor, com reverência. Eu quero ser submisso à tua voz, eu quero ser submisso à tua palavra. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser crente hoje melhor do que ontem, porque eu quero ouvir o soar da trombeta para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Quem é que teme a Deus? Quais são as pessoas que temem a Deus? E a gente procura assim, dar uma olhada, e a gente vê, a gente percebe pessoas que têm um temor no seu coração. Existem pessoas, irmãos, que quase não abrem a sua boca para dizer palavras, com medo de ofender, de magoar, com medo de macular a sua vida. Eu conheço um irmão que tudo que você fala com ele, ele diz assim: é uma benção, né, irmão? O trem está virando do avesso, caindo tudo, e olha para ele: e aí, irmão? Uma benção, né, irmão? E ri. Esse aí é fácil. Oxalá que todos nós tivéssemos aquela natureza. O trem está derrubando tudo, ele está dizendo: uma benção, né, irmão? Deus vai dar a vitória. Aquela voz macia, sabe? Tranquilo. Oxalá todos nós tivéssemos um posicionamento desse. Quem teme a Deus, aquele que procura um viver santo e irrepreensíveis, são características de quem teme a Deus. Quem teme a Deus, ele procura viver um viver santo, viver um viver irrepreensível. Vamos abrir a nossa Bíblia para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu ver, verso 23. Veja bem, qual é a recomendação do apóstolo Paulo aqui à igreja? Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Parece que nós podemos sentir Deus falando conosco agora esta palavra. Vamos levar isto, porque isso aqui, Paulo orientando sobre a voz de Deus. Vamos sentir que Deus está falando aqui conosco agora, porque Ele está. E Paulo dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os que temem a Deus? Aquele que procura viver um viver santo. É que Paulo está dizendo aqui: todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo. Alguém dirá: não, é só o coração. Não, Paulo está dizendo de corpo, de alma, de espírito, que essas três unidades estejam sendo conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto é servir a Deus com temor, temor de Deus. Quem faz isto é porque teme a Deus. Não, eu preciso santificar o meu corpo, eu preciso santificar o meu espírito, a minha alma. Para quê? A palavra nos diz:
para estarmos prontos, para que nós nos encontramos, ou que sejamos achados irrepreensíveis, no momento da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, Deus quer te conduzir ao céu, Deus quer te levar à eternidade com Ele. Nós não fomos chamados e comprados pelo sangue de Cristo Jesus para viver aqui na igreja um determinado tempo e Ele vir e a igreja ficar. Não, nós fomos comprados por bom preço e nós precisamos subir no arrebatamento da igreja. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem deseja subir, dê um glória. Muito bem. Característica do homem que teme a Deus: aquele que procura viver um viver santo, aquele que procura viver um viver irrepreensível. O que esta palavra irrepreensível significa? Aquele que não tem necessidade de ser repreensível, aquele que não tem necessidade de ser chamado a atenção. Então, quem teme a Deus, ele procura viver um viver santo, um viver irrepreensível, e ele procura sempre, não é só hoje não foi só ontem, nem será só amanhã. Ele procura descobrir sempre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nas nossas orações, nós precisamos falar para Deus: Senhor, faça cumprir na minha vida a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para comigo? Qual é a tua vontade para a minha vida? E Deus orienta, irmãos, em todas as esferas da vida, não só aqui dentro da igreja, lá fora também. Deus já me colocou para... Eu ia numa avenida, ia seguir reto num destino, e Deus falou comigo: vira aqui. E eu virei. Não sei o que ia acontecer ali, mas Deus mandou virar. Virei e fui bem sucedido, não tive problemas. Então a orientação de Deus, quando nós como crentes tementes a Deus procuramos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós somos bem sucedidos. Então uma das características do homem que teme a Deus, que quer viver uma vida de temor a Deus, uma das características é essa aqui: procurar sempre descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E muitas vezes Deus nos impede de algumas situações. Às vezes intentamos alguma viagem, fazemos alguns projetos, pensamos em algo que queremos fazer, planejamos tudo, parece que tudo vai dar certo, e de repente Deus traça para nós o seu itinerário. Não é por aí, é por aqui. Duas coisas acontecem: se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós atentamente ouvirmos a orientação do Senhor e entrar por aquele caminho que Deus nos delegou, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas se nós entrarmos aqui, fazer cumprir os nossos desejos, fazer cumprir os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, nós vamos sofrer o dano da nossa desobediência. Então, meu amado, procure viver um viver santo, procure viver um viver irrepreensível, procure sempre descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, qual é a vontade de Deus para o nosso ministério. Precisamos entender isso.
Houve uma dupla de cantores que pagou com a vida. Por questão de ética, eu não vou citar o nome deles aqui, mas já faz muito tempo esse negócio. Ia ter uma festividade numa cidade, e aqueles cantores seriam os cantores oficiais daquele evento. Cantor de muita fama na época. E eles chegaram no pastor já na semana do congresso e disse: pastor, nós não vamos estar no congresso, nós vamos cantar em tal cidade. O pastor disse: não faça isso, vocês estão no cartaz aqui da igreja, nós queremos vocês aqui. Mas eles resistiram, e eles viajaram, e na viagem, um acidente frontal, acidentou, morreu os dois. Alguém pode dizer: não, porque ia morrer mesmo. Talvez não, né? Talvez não. Talvez foi o preço de uma desobediência. Então são coisas que nós precisamos estar atentos. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? E às vezes até mesmo a liderança, consulte a sua liderança em determinadas situações que, se for necessária. E Deus, por certo, abençoará. Muito bem. Então nós precisamos, como servos tementes a Deus, para cumprir aqui, temer a Deus, esse princípio, precisamos viver um viver santo, viver um viver irrepreensível, e procurar descobrir para a nossa vida qual é a vontade de Deus. Quem teme a Deus, algo importante isso aqui, uma pessoa que teme a Deus, ele evita viver uma vida pecaminosa. Tem gente que quer viver, se diz temer a Deus, quer fazer a obra, quer cantar, quer pregar e fazer outras coisas mais em relação à obra de Deus, mas não canta aquele hino, eu esqueci o nome do hino, que diz assim: evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem podes no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma dos vícios atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Quem teme a Deus, ele não vive uma vida na prática do pecado. É diferente. Nós não vamos dizer que não peca, porque a Bíblia diz que o homem que está sobre a terra, ele peca. Mas a Bíblia diz lá na carta de João que quando pecar, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura pecar, nós temos um advogado da parte do Pai, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, nós que tememos a Deus, que é o terceiro princípio que nós pontuamos aqui, temei a Deus. Quem teme a Deus não vive na prática pecaminosa, porque Deus odeia o pecado, Ele está pronto a perdoar o pecador, mas quem teme a Deus não fica testando os limites da santidade de Deus.
Peca hoje, peca amanhã, peca depois, e vai levando a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes não está bem com Deus, não está bem com o Senhor, mas quer fazer parte do louvor, quer fazer parte da pregação da palavra, e Deus não permite. Glória a Jesus. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Como manter o temor em nossas vidas? Eu anotei aqui. É preciso buscar a Deus em oração, em jejuns, e consagrar-se a Deus com propósito de fé, e colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, sabendo que tudo vem dele. Então eu quero manter esse temor de Deus na minha vida. O que eu preciso fazer? Buscar a Deus em oração, consagrar-se em jejuns e ter aquele propósito de fé, de estar colocando tudo na mão de Deus, Deus na frente. Aí você canta: se Cristo comigo vai, eu irei. Aí você não vai temer, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E coisa boa, maravilhosa, irmãos, é quando Deus está conosco, quando Ele caminha conosco, quando Ele agrada do nosso propósito, quando Ele agrada da nossa fé, quando Deus agrada da maneira que nós estamos servindo a Ele, como Deus agrada da forma que nós servimos a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós estamos fazendo para agradar o Senhor, Ele vai conosco, e Ele vai dizendo: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Maravilhoso é o nome do Senhor. E é interessante que quando nós honramos a Deus, quando nós tememos a Deus, Ele está conosco em toda situação. Primeiro livro de Samuel nos fala lá uma história bastante conhecida, que todos conhecem, sobre Davi. Depois da unção que ele recebera na sua casa, Israel estava em guerra com os filisteus, e havia lá um gigante chamado Golias, que estava afrontando o exército do Senhor, todos os dias, de manhã e à tarde, aquele homem afrontando o povo de Deus, e não tinha ninguém para lutar com ele. Mas lá no campo estava um humilde, pequeno, mas com a sua harpa, ele estava lá cantando e adorando a Deus. Quem sabe cantando: adorarás, 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 sim, ao Senhor Jesus. Estava cantando, ele adorava. Aí Deus, vendo Israel na peleja, e não tinha um soldado para lutar, incomodou a Jessé. Jessé chama Davi e diz: olha, eu preciso que você realize um trabalho. O que é, meu pai? Vai lá levar uns queijos para o rei, levar alimento para os seus irmãos, e veja como está a guerra. Veja, irmãos, o trabalhar de Deus. Deus usa a pessoa certa na hora certa. Se você está orando, está pagando o preço, fique aí, Deus vai te usar. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora, Deus vai te usar como instrumento. Davi chegou a sua vez, e ele pegou aquelas coisas, colocou no seu alforje, e foi. Quando ele chega no campo de batalha, o gigante estava passando e desafiando as fileiras do exército do Senhor, dizendo: eu não tenho um homem aí para lutar comigo? Mande alguém aí se levantar e tal. E fez aquele desafio. E Davi chegou onde estavam os seus irmãos, viu como eles estavam, levou o presente para o rei, e os irmãos deles os questionaram: rapaz, o que você veio fazer aqui? Por que você não ficou lá cuidando daquelas poucas ovelhas?
E eles não sabiam que Deus era com Davi. Porque Davi estava vivendo uma vida de consagração, de oração, vida de propósito, vida de fé. Aparecia leão, ele rasgava no meio. Aparecia urso, ele matava. Deus era com ele, o Espírito do Senhor era com ele. E quando ele viu aquilo, ele disse: eu lutarei com este gigante. Tu não podes. Começou a pôr defeito: tu é pequeno, tu não é um homem de guerra. Levaram, introduziram ao rei, e o rei achou que ele não podia. Falou: olha, deixa o teu servo dar um testemunho aqui para o senhor. O testemunho é importante. E Saul olhou e falou: então diga. Falou: teu servo estava apacentando as ovelhas, e de repente saiu um leão, arrebatou uma das ovelhas do rebanho, e eu saí após ele, peguei pela barba e o rasguei e matei. Da mesma forma aconteceu com o urso. E ele disse: assim será esse circunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo. Eu acho que Saul considerou aquilo, falou: mas esse menino, ele só é pequeno, mas ele é corajoso. Mas não era a coragem de Davi, era a presença de Deus na vida dele. Por quê? Era um homem que tinha temor de Deus na vida, era um homem de oração, era um homem que tinha propósito, era um homem de jejum, era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Aí ele foi para a peleja, e o que aconteceu? Davi saiu a peleja. Quando ele começa a descer, passou no ribeiro, pegou umas pedras. Quando ele entra no campo da batalha, o guerreiro treinado desde a sua infância, um homem alto, tinha a sua lança, tinha o seu escudo, a sua espada, o seu escudeiro. Aí Golias olhou para ele: isso é um coitado, não é? Isso não está com nada. Golias não valorizou Davi, olhou para Davi e não deu nenhum valor a ele. Mas Davi abriu a sua boca. Lá no livro de Samuel 16, verso 45, ele abre a boca e disse: olha, tu vens a mim com espada, tu vens a mim, acho que ele usou de muita autoridade, tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens enfrentado. Pegou uma pedrinha. O que é uma pedra para quem está armado? O que é uma pedra para quem tem escudo? O que é uma pedra para quem tem uma espada pesada, grande, uma lança? Girou a pedra. Acho que ele girava a pedra e dizia: Senhor, a direção é tua, eu só vou atirar, é o Senhor que vai colocar peso nessa direção, força, e o Senhor que vai dar a direção. E soltou. A lógica era Golias cair para trás, não era? Mas ele caiu para a frente. Deus se encarregou de fazer. Aí ele correu, pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça, e aí Israel deu um brado de glória e de vitória, porque venceu a peleja. Mas houve o quê? Oração, temor, propósito de fé, e ele buscou a orientação de Deus. Você quer vencer na vida? Vamos cumprir esses propósitos de Deus, que Deus tem para nós. Vamos honrar, vamos amar, vamos temer a Deus, vamos estar debaixo da mão de Deus, porque Deus tem vitória para nós. O gigante quis desonrar a Davi, achou ele humilde, falou: esse servinho aí. Eu estava um dia em um culto, muitas pessoas, acredito que umas 2.000 pessoas, quando foi apresentado o pregador. Quando apresentou, a gente olhou assim, um homem simples, bem simples mesmo, e o dirigente do culto, o pastor daquela igreja que o apresentou, olhou para ele e falou: rapaz, tu não tem cara de pregador não. Além de não ter cara de pregador, tu é feio, rapaz. Fez umas brincadeiras. Tu é feio.
mas vem para cá. E ele saiu dali, subiu e sentou aqui numa das cadeiras do púlpito. Passou o culto, cabecinha baixa. Quando chegou o momento da pregação, chamou, ele veio, e o abençoado do pastor falou assim: vamos ver o que você tem. Nós não podemos, talvez nós não temos, mas nós servimos um Deus que tem. Talvez você não tenha, mas você serve um Deus que tem. Se você está vivendo em temor na presença de Deus, tu não pode ter, talvez não tenha nada, mas quando você abrir a sua boca, esse Deus que você serve, esse Deus que você teme, Ele vai colocar na tua boca, como diz a palavra: abre a tua boca e eu a encherei. E ele começou a pregar. Pregou uns 30 minutos, começou a fazer um apelo. Veio uma pessoa, veio 10, veio 15, veio 20, veio 30, e aquele culto tomou uma dimensão diferente. O povo começou a se alegrar. Quando terminou o apelo, contamos lá 42 pessoas que aceitou a Jesus como Salvador. Nós não temos, mas o nosso Deus tem. Não somos, mas Ele é. O que nós precisamos? Andar em temor durante os dias da nossa peregrinação na terra. Se você teme a Deus, guarda a tua palavra, você poderá ser usado a qualquer momento como instrumento nas mãos do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Muito bem. Eu pensei que eu terminava esse assunto hoje, mas o tempo não dá. Nós vamos parar por aqui. Nós vamos falar depois sobre a honra dos anciãos, dos filhos, dos idosos, a honra dos presbíteros, principalmente aqueles que apacentam, e etc. Talvez a gente fale na próxima terça-feira. Mas uma coisa eu tenho a dizer para a igreja: se nós cumprirmos com esses princípios, irmãos, honrar a todos, amar as pessoas, temer a Deus e guardar a sua palavra, a nossa vida ela vai ser mudada. A tua vida será mudada para a glória e louvor do nome de Jesus. E o mais importante, nós estaremos preparados para aquele grande dia. Nós estaremos preparados para o arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus. Dá vontade de continuar, mas o tempo não nos espera. Nós vamos ouvir